Sejam bem-vindos ao canal Por Você de Coração. Meu nome é Yara Aguiar e por aqui a gente acredita que você é protagonista da sua saúde. A imensa maioria das doenças são evitáveis e mesmo quando já instaladas, as suas escolhas serão determinantes para viver com qualidade e ter longevidade. Será que descobriram a fórmula da juventude? Como que nós podemos envelhecer de forma mais lenta e gradual? Como preservar aquele colágeno, o viço da pele? Qual é o pior hábito que você pode ter para o envelhecimento da sua pele? Ficou curioso? Então, fique aí que o nosso papo vai ser sobre isso. Enquanto isso, roda a vinheta. Anti-envelhecimento, anti-age da pele. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes de começar, eu dar o passo a passo para você ficar jovem, por favor, já se inscreva no canal, curta e compartilhe esse conteúdo, porque vão vir dicas preciosas. Sabe de quem? Da minha amiga, doutora Maiana Maia, que é médica dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e CEO e dona da clínica Virtune. Seja bem-vinda, Mai. Muito obrigada. Você vai nos revelar os segredos hoje? Vou revelar tudo aqui para vocês. Muito obrigada pelo convite. Muito prazer estar aqui hoje com você. É uma amiga que a Marcinha me presenteou, uma querida também. Um prazer te ter aqui, viu? Muito obrigada por ter aceito o convite. Então, vamos lá, Mai. A expectativa de vida do brasileiro hoje é de 76 anos. Vamos envelhecer. E é justo que envelhecemos, né? Afinal, a outra fórmula é morrer jovem. E ninguém quer, né? Mas como aparentar mais jovem? Como que é possível aparentar mais jovem? Vamos lá. Vamos começar assim de uma forma bem didática. Quais são os principais sinais de envelhecimento da pele? Os principais sinais do envelhecimento são aqueles clássicos, né? Aquelas ruguinhas de expressão, aquele pezinho de galinha. Você começa a sentir a sua pele mais fininha, que é a perda do colágeno. Sente aquele bulldogzinho caindo, aquela gordurinha que não está no lugar certinho. Mas isso depende de inúmeros fatores. Mas tem uma idade, assim, que normalmente isso começa a acontecer? É diferente de homem para mulher, esses sinais? Eu falo que parece que a gente está derretendo. É exatamente isso. Você olha numa foto mais antiga, aí você tá assim com a bochechinha, você tem aquela bochechinha. Aí depois você vai fazendo assim, né? Você vai tendo um rosto que derrete. Quando que começa a acontecer? É assim de repente? Não é de repente, é gradualmente. Um envelhecimento natural, sem ser um envelhecimento precoce, que as pessoas têm maus hábitos na vida, ele é gradual e começa aos 25 anos. Sério? A gente começa a perder o colágeno aos 25 anos. A gente perde 1% de colágeno ao ano. E na menopausa, quando começam os hormônios a caírem mais, a gente já perde logo 30% pra gente derreter de vez. Mas tem diferença de homem para mulher? Por exemplo, o homem também, ele começa a envelhecer, dá essa perda de colágeno também aos 25? O homem também tem essa perda de colágeno. O ser humano tem a perda de colágeno a partir dos 25 anos. Mas os hormônios masculinos deixam a pele um pouco mais espessa. Uhum. Então, ele não sente tanto quanto a gente. Claro, se ele toma super sol, se fuma, se bebe constantemente, ele vai ter o envelhecimento precoce da mesma forma. E essa seria até a minha pergunta. O que caracteriza um envelhecimento, né, precoce de um envelhecimento que ele é natural? Tem uma interferência aí da genética? Tem pessoas que têm uma genética de envelhecer mais tarde? Tem sim. Genética é tudo, gente. Se você tem uma boa estruturação óssea, se você tem a pele negra, que é colágeno puro, com certeza você envelhece mais tarde. O envelhecimento natural, ele é caracterizado por ser gradual. Ele é um envelhecimento gradual. Você vai observando os sinais do envelhecimento pouco a pouco. O envelhecimento precoce, não. Você já é uma pessoa mais jovem e já começa a ver aqueles sinais das rugas de expressão, da pele flácida. Eu falo que assim, fica aquela pelezinha craquelada. Entendi. Sabe? É a falta do colágeno na pele, a falta do vício, desidratação. E você observa isso na prática, né? Às vezes você olha a pessoa de 40, duas pessoas de 40, uma ela pode
ter... você parece, nossa, parece que ela tem 30 e outra parece que ela tem 50. Exatamente. Isso tem relação com a genética e com os hábitos? Exatamente. Uma pele asiática, gente. A estrutura óssea de uma pessoa asiática é maravilhosa. Além dela ter um pouquinho mais de gordurinha que a gente. Então, eu tenho uma paciente de 47 anos que parece ter 20 anos. Eu olho pra ela e ela querendo fazer bichectomia. Eu falei, vai tirar o que te deixa jovem. Entendi. E esses hábitos, então? Quais são esses hábitos podem acelerar? Quais são os principais hábitos que podem acelerar esse envelhecimento da pele? Primeiro de todos, tomar bastante sol, né? O sol quebra o DNA da nossa pele, ele envelhece muito, ele quebra o colágeno, a elastina, então o envelhecimento é muito mais rápido de quem gosta de tomar aquele sol, igual uma lagartixa que eu falo. Se estatelar lá no sol, né? E às vezes até trabalhadores rurais, né? Que a gente fala que tem aquele sol, a exposição ao sol sem proteção, né? Você vê uma diferença nítida. Esses trabalhadores rurais, você vê assim, quando ele vem ao nosso consultório, você observa que o rosto, o pescoço, o colo tá mais doído, assim, machucado. E quando ele mostra o abdômen, tá aquela pele bem linda. Entendi. Porque ele não pega sol naquela área. Entendi. E o tabagismo também, né? É um outro hábito que também acelera muito o envelhecimento. O tabagismo, o alcoolismo, ajuda muito a acelerar o envelhecimento. O açúcar, hoje a gente tem muita base científica sobre o açúcar. Ele faz a glicação da pele, né? Ele se junta ao colágeno e elastina, quebrando aquele colágeno e envelhecendo mais rápido. Então, os maus hábitos alimentares também levam ao envelhecimento precoce da pele. É isso que eu ia perguntar. Existe uma dieta anti-age? Na verdade, a dieta anti-aging é a dieta saudável. É você ter bastante proteína. Colágeno é proteína, então tem que ter proteína. Uhum. Eu converso muito com minhas pacientes veganas e vegetarianas que elas têm que tentar repor essa proteína, porque a gente observa na prática a diferença da pele com essa falta dessa proteína. Tem que comer saudável, frutas anti-inflamatórias, antioxidantes, tem que estar na sua alimentação diária. Então, tem que se expor menos ao sol, né, ou com proteção, tem que dormir bem, tem que comer bem e não utilizar de tabagismo, né, incluindo, sempre tenho que frisar isso, tabagismo, incluindo o vape, o cigarro de tabaco, entre todas, né, Exatamente. Também podem interferir. E aí, em relação ao papel do sol, né, você já citou que a exposição solar é um dos hábitos, né, que expõe muito o processo de envelhecimento, né, que tem essa quebra, né, do DNA da pele mesmo. Mas como que é esse papel do protetor solar? Eu devo usar protetor solar em todos os ambientes, mesmo em ambientes fechados? Sim, o protetor solar tem que ser usado diariamente até em ambientes fechados. Porque nos ambientes fechados nós temos janelas, então o ultravioleta passa a janela, então o UVA que mancha a nossa pele, que envelhece a nossa pele. Uhum. Tem também a luz visível, né? A luz azul, que é tablet, telefone, televisão. Claro que ele não vai envelhecer tanto quanto se você tiver uma exposição solar, mas também envelhece. Essa era a pergunta. Então quer dizer que essas luzes, que é os LEDs, né, de tablet, também interferem nesse processo de envelhecimento? Também interfere. E a galera que fica ali no celular, que passa 8, 10, 12 horas na frente do computador, jogando essas coisas de videogame, isso também acelera? Isso também acelera. A luz azul acelera o nosso envelhecimento. Gente, então tá bom. Aí a galera, os meninos jovens aí que estão ali, os adolescentes, já começaram a envelhecer. Começam a comer, perder colágeno nos 25, já estão envelhecendo. O pior é que na época da adolescência a gente tá com colágeno em alta, né? O nosso organismo ainda produz colágeno. Uhum. Então, assim, eles não vão perceber agora os danos que a luz azul vai causar. Vai ser um pouquinho mais pra frente. Mas hoje em dia a gente chama até de tech lines, né? Que é das tecnologias. Se você ficar no telefone olhando para baixo, você tem muito mais propensão a ter aquelas linhas no pescoço. Hoje em dia tem tudo, né? Se você fica muito deitado de lado, amassando seu rostinho, também vai ter. Gente, não é fácil preservar essa pele bonita, tá? E quanto aos cremes, vamos falar dos cremes, né? Dos cremes da antidade. Eu sou a minha mãe, eu falo que, assim,
eu vejo minha mãe usando cremes anti-idade, eu me lembro muito dela usando cremes anti-idade desde sempre, assim. Eu não sei se a minha mãe também tem uma genética muito boa, sempre comeu muito bem, é super saudável, mas a verdade é que realmente minha mãe tá aos 63 e jovem. Eles funcionam? Qual é que funciona? Vitamina C, é ácido retinóico, o que que funciona com desses cremes? Creme funciona, gente. O skincare, hoje em dia, ele é integrado com nossos tratamentos. Eu falo, se você quer manter os tratamentos no consultório, tem que fazer o seu skincare. Tem que, pelo menos, fazer o básico. Tem que manter a hidratação da pele. Então, cremes para hidratação, com ácido hialurônico, ceramidas, é super importante. Você lavar, higienizar o seu rosto para você... Nós temos bactérias, fungos na pele, então, para você não danificar a barreira da sua pele, você tem que fazer uma higienização adequada. Proteção solar, para você manter. Eu falo protetor solar, se não usar, meu Deus do céu. Tá, então vamos lá. Se você pudesse escolher uma coisa... Tá bom, a pessoa vai lavar o rosto e vai usar uma coisa. Ela tá ali revoltada, fala assim, eu não vou ficar passando um tanto de coisa no meu rosto. Vou usar só uma. Se você pudesse indicar uma, qual era? Protetor solar. Ok. É o primeiro de tudo. Então, e os outros cremes? Tá, vamos dizer que ele vai usar 2. Ô, gente, eu tô ajudando vocês aqui hoje, tá? Vamos dizer que ela vai usar 2. Um creme baseado com que componente? Eu escolheria com vitamina C, com ácido hialurônico, o que seria melhor? Eu acredito que a hidratação é muito importante. Então, se você for botar um creme a mais, eu colocaria um hidratante. Mas eu acho muito importante, hoje em dia, a gente usar os antioxidantes, que é a vitamina C, que ela é como se fosse uma barreira contra poluição, contra o sol também um pouco, para você não ter manchas ou algo assim. O antioxidante é muito importante. Pode não ser a vitamina C, pode ser a niacinamida, também é um antioxidante muito legal, porque tem muitas pessoas que falam, ai, não gosto da textura da vitamina C na minha pele. Hoje nós temos uma gama de skincare tão imenso, então temos assim, claro, tem ativos que são super antigos, que é da idade da sua mãe, muito mais que sua mãe, que é o ácido retinóico, que até hoje é um dos melhores rejuvenescedores. Eles são maravilhosos, eles fazem a renovação da pele. Ele teve até a esposa do Justin Bieber, né, a Hailey Bieber, postou que usava ácido retinóico, acabou em todas as farmácias. Mas, gente, tem que ter um cuidado, porque, assim, ácidos podem também danificar a pele, causar eczema, pode piorar uma rosácea. Então, não é todo mundo que pode usar. Por isso que precisa de uma consulta, né, com o dermatologista, para avaliar a sua pele, o tipo de pele, qual seria mais indicado. Então, vamos lá. Qual é o skincare ideal? Que você... O skincare ideal é o skincare que é para a sua pele. Tá. Existem vários tipos de pele. Não dá pra gente botar, tipo assim, ó, faça só isso. Tá. Porque existem tipos de pele. Tem peles que são sensíveis, tem peles que são oleosas, tem peles que são secas. E cada uma tem suas características. Então, o skincare que funciona é aquele que é próprio para sua pele. Mas, claro, que todos eles têm compostos. O protetor solar, a higienização, a hidratação... colocar cremes anti-idade, que são aqueles que fazem renovação celular, que tem um pouquinho de ácido, derivados do ácido retinóico, o retinol tá super em alta. Uhum. Agora nós temos cremes que atuam na genética da pele. Então, você comentou um pouquinho sobre isso. Fala um pouquinho sobre isso, essa questão da epigenética. Isso, né? Agora nós temos até creme para essa epigenética, assim, as pacientes até costumam falar, então agora eu posso fazer tudo, né? Então, eu posso tomar sol, posso beber. Não é bem assim, mas ele ajuda bastante, porque os fatores externos estão aí, né? A poluição, o sol, você não vai morar numa casinha e ficar lá preso. Com certeza. E a gente também precisa da vitamina D, que todo mundo questiona, com a proteção solar. Então, eles vieram para transformar o skincare e serem aliados da nossa rotina. Agora está muito em alta a terapia regenerativa, que são cremes que eram usados para cicatrização, que foram sendo observados também no rejuvenescimento. Perfeito. Mas aí a gente está falando primeiro, assim, para prevenir, né? Que é um pouquinho diferente, certo? A pessoa, eu estou aqui fazendo um skincare, eu ainda estou ali tentando prevenir, porque aí tem os tratamentos, né? Que aí a gente vai falar. Mas, assim, só para a gente finalizar a questão do skincare, você já falou que tem os passos básicos, né? Mas, obviamente, tem que avaliar cada pele, mais higienizar, hidratar, algum antioxidante e o protetor solar. Se ela fosse escolher um, gente, seria o protetor solar. Você vai fazer o quê? Usar protetor solar. E aí, qual é a idade que a pessoa deve começar a fazer isso?
Quando começa o envelhecimento, né? O processo do envelhecimento, 25 anos. Porque a Claro. gente, perdão, Mai, mas é porque a gente vê hoje meio que uma epidemia, às vezes até uma isso, confesso que me causa um pouco de angústia, né? Crianças fazendo esse ritual, eu não sei até que ponto isso pode ser benéfico para a criança do ponto de vista psicológico, até do ponto de vista também da pele da criança que ainda está em desenvolvimento, que ainda está produzindo colágeno, enfim. Criança não precisa fazer skincare, gente. Não precisa mesmo. O máximo que uma criança precisa é hidratação, porque a pele da criança é muito mais seca, ela ainda não tem os hormônios, então ela precisa de hidratação. E o protetor solar, quando, no geral, que vai se expor, assim, de forma mais evidente, né? Eu acho que agora, assim, as adolescentes também estão nessa mania de skincare. Claro, se você tem uma pele acneica, você óbvio. tem que ter os cuidados essenciais. Você vai usar algum tipo de ácido, algo mais tranquilo, né? Não algo muito potente, porque às vezes eu vejo ela usando vitamina C. Eu não acho necessário. Sim. Ela usar desde a adolescência. Eu acho que elas vão vendo as blogueiras, aí vão se empolgando. Agora com essa mania coreana que tem 10 passos, então elas querem também estar por dentro, né? De ter essa pele de vidro, brilhosa. Mas a hidratação é super benéfica. E a proteção solar tem que começar desde cedo. Hoje a gente sabe que se você começa a proteção solar a partir de criança, você diminui em 35% a chance de você ter um melanoma. Então, é algo muito significativo. E aí tá, quando a gente fala de protetor solar, né? A gente sabe que no dia a dia, no seu dia a dia, você vai usar isso no rosto. Mas aí, tem que passar na orelha? Tem que passar no pescoço? Tem que passar no colo? Tem que passar nas mãos? Como que você orienta? O ideal seria passar nas áreas que estão mais expostas, pelo menos, que é rosto, pescoço, colo, mulher fica muito exposto, e mãos. Porque nossas mãos também envelhecem rapidinho, fica manchinha e depois a pessoa vai falar, mas isso aqui já é mancha senil? E vamos aproveitar que você falou dessa questão da pele, que eu adoro uma polêmica aqui, eu não fujo de polêmicas, tá? Mas é porque, assim, hoje em dia tem gente que fala assim, porque eu não uso protetor solar, porque vai diminuir a minha produção de vitamina D. E a gente, assim, a produção de vitamina D, obviamente, ela é feita pelo estímulo, né, da radiação ultravioleta, UVB e tal. Porém, você não... É um pintinho, um pedacinho. Exatamente. Né? E assim, fala um pouquinho sobre isso. Já se demonstrou que não existe essa correlação entre você usar o protetor solar e diminuição de vitamina D. Do ponto de vista científico, porque muitas vezes... Falam muito balela aí pela internet. Com certeza. As redes sociais, às vezes, não ajudam a gente em nada. Claro, gente, o sol é essencial. O sol é vida. Eu costumo falar isso para minhas pacientes. Mas o seu rostinho não precisa tomar esse sol. Pode ser exatamente qualquer pedacinho da pele, alguns minutos. Não precisa também passar... Toda hora que você vai passar pelo sol, você tá sem protetor solar. Porque aí não tem como. Exato. Vai ter o processo de envelhecimento. E se você tiver uma genética de câncer de pele, você vai ter. Exatamente. Então, você passa o seu protetor solar normal no seu corpo, mas você não vai passar em 100% do corpo. E aquela região que não está exposta, ela é suficiente por pouco tempo para produzir a vitamina D que a gente precisa. Exatamente. Né? Tá, mas aí a gente falou de prevenção, né? Ou seja, vamos começar ali, começa a reduzir o colágeno com 25 anos de idade, é a época ideal para começar esse skincare. Nós somos resultados dos nossos hábitos, da sua alimentação, daquilo que você come, daquilo que você bebe, da exposição solar. Tá, mas aí qual vai ser a diferença daquilo que eu faço como prevenção, daquilo que eu faço como tratamento? Na verdade, o skincare é uma prevenção sempre. Porque assim... Você sempre vai usar o skincare. Você sempre vai usar o skincare. E ele é mais como prevenção, porque nós sabemos que um creme não vai agir lá na estrutura da pele, onde está produzindo colágeno. Claro, a tecnologia está cada vez melhor, mas nós sabemos que não vai fazer a diferença do que a gente faz no consultório. Ele vai ser um aliado, mas não tem como ser igual. Com certeza, sua mãe que usa creme desde sempre, que mantém a hidratação da pele, faz essa prevenção, ela tem uma pele melhor, porque ela consegue fazer essa renovação de pele, mas também a genética está a favor dela. Tomara que esteja a favor também. E aí, vamos lá. Aí eu quero entrar nos tratamentos. Quais são os tratamentos que realmente funcionam para essa queda do colágeno? Você já falou dos cremes, que os cremes ajudam, né? Mas a pessoa envelheceu, ela quer dar um up, né? O que realmente funciona? Primeiro de tudo,
tem que ter o seu banco de colágeno, tem que preservar o banco de colágeno. Hoje a gente já sabe que a gente perde 1% de colágeno ao ano. Então, vamos aos estímulos de colágeno. Hoje a gente usa muito a tecnologia, que são laser pode estimular o colágeno, o ultrassom microfocado, que é o que faz pontos de coagulação, dando efeito lift e produzindo colágeno. Essas tecnologias, a radiofrequência, eles ajudam muito a gente a fazer o boom do colágeno, além dos injetáveis, que são os bioestimuladores de colágeno. Uhum. Tem um que é melhor? Ou depende da pele, ou depende da pessoa, depende do momento? Depende da pele, depende de estrutura. Porque, assim, primeiro de tudo, o que a gente tem que perceber? A estrutura óssea. Se você não tem estrutura, sustentação, eu falo que nosso rosto, ele é uma casa. Uhum. Você tem que ter a base da casa, que é a estrutura óssea. Se você não tem uma estrutura óssea, você tem que estruturar. E a gente faz muito com, assim, tem bioestimuladores que já preenchem. Então, assim, se a gente quer estimular o colágeno, ver que aquela pessoa tem um estímulo de colágeno mais baixo, a gente já dá uns pontos de estruturação com esses que já preenche, que é a hidroxapatita de cálcio, o Elancê, que é a policaprolactona. Então, eles ajudam muito a dar essa estrutura com preenchimento e também estimular o colágeno. E o ácido polialilático, ele vem mais para aquela pessoa que tem aquela pele mais fina, que a gente precisa estimular a densificar a pele. Ou fazer essa associação, porque o ácido hialurônico, ele também produz, hoje a gente sabe que ele produz colágeno, ele pode fazer essa estruturação óssea, que eu falo que é como se tivesse um buraquinho lá no seu osso, a gente vai lá e dá uma cimentadinha. Entendi. E estimular o colágeno, porque depende muito, assim, depende da qualidade da pele. Entendi. Então, assim, você tem que observar o rosto de cada um, porque às vezes a amiguinha fez tal, eu vou fazer também, mas o seu rosto não é igual ao da amiguinha, então você tem que avaliar. Mas tanto os lasers quanto os bioestimuladores, eles funcionam. Funcionam. Todos funcionam. Tá. Eles vão estar bem em você se eles forem bem indicados para você. Perfeito. E aí vamos falar a respeito do botox e do preenchimento. Eles são preventivos também? O preenchimento, ele dá uma estrutura, então a gente costuma usar ele não para prevenção, né? A gente já observa alguma característica que a gente quer colocar o preenchedor. Uhum. Por exemplo, eu tenho um rosto bem fino. Então, desde cedo, eu vejo que eu não tenho muito essa estrutura. Então, se eu não coloco os pontos de estruturação do meu malar, eu vou ter aquela pelezinha mais caidinha. Uhum. Então, o rosto fino tem muito essa característica. O Botox é sempre preventivo. Se eu pudesse dar um conselho para todo mundo, é fazer prevenção com Botox. Porque não esperar você ter a expressão e quebrar a sua ruguinha, porque aí vai ser muito mais complicado pra gente resolver. Entendi. E aí você vai ter que adicionar mais coisas, né? Inclusive exatamente. Preenchimento. E aí, assim, você já falou que o skincare deveria começar aos 25. E o Botox? O Botox depende muito de como você se expressa. Olha, eu com 23 anos entrei na residência e o meu staff, a primeira coisa que ele olhou pra mim e falou foi que se você não botar Botox, você vai ficar toda marcada. Porque eu tenho o costume de falar com a testa. Então, a minha expressão fala com a testa. Então, no primeiro momento, claro que naquela época, gente, 15 anos, você já assim, meu Deus, tenho 23 anos. Hoje em dia já tá muito baseado cientificamente. A gente sabe que quanto antes você começar, melhor você vai estar, porque nunca vai ter aquela ruga estática. Perfeito. É justamente, explica um pouquinho essa diferença da ruga estática para ruga dinâmica. A ruga dinâmica é aquela que quando você faz a expressão, você tem. Tipo, se você sorrir, dá aquele pezinho de galinha, mas ele não tá marcado quando você tá séria. Agora, a ruga estática, não. Você tá séria, tá brava, tá com pé de galinha, tá com aquele... Uma paciente minha fala, com a cara de passarinho. Cara de passarinho. Perfeito. Então, depende da idade. Mas, assim, tem uma... Tô te impressionando, né? Mas tem, assim, no geral, quando que começa... Tanto o Botox quanto, por exemplo, o bioestimulador.
O bioestimulador, eu começo mais assim com 30 anos, porque eu acho que assim, entre 25 e 30, ainda você não observa aquela pele flácida, sabe? Com flacidez, nem com o início de flacidez, você ainda vê o turgor da pele. Claro que tem as exceções. Pela genética, a gente vai avaliando quem precisa mais. Agora, eu acho que aos 30 anos, você deve se dar esse favor de começar o seu banco de colágeno. Perfeito. Então, agora, o Botox, não tem como saber. É pela expressão mesmo, é de cada um. Tá. Porque, assim, o Botox, ele veio para paralisia. Então, tem pessoas que precisam desde criança. Então, assim, uma criança que sofre bullying porque tem uma ruga muito pesada glabelar, também pode ser feito. Entendi. Então, apesar de não ser comum, não tem uma idade que a gente fale assim. Calma lá, tá, gente? Nós não estamos falando para vocês botarem Botox nas crianças. Tá falando sobre a exceção, mas ela tá aqui nos dizendo que depende muito de como que você é a sua expressão, como você se fala, se você usa muitas expressões para marcar território, vamos dizer assim, né? Exatamente. Tem pessoas que, assim, já estão com 40, 45 anos que tem quase não tem marcas. Expressão, né? Então, assim, depende de cada um mesmo. Tá. E uma coisa meio polêmica também, beber colágeno funciona? Então, hoje em dia, antigamente a gente não acreditava, assim, porque a proteína é muito grande para o organismo englobar e conseguir produzir o colágeno. Hoje a gente sabe que os peptídeos de colágeno, eles realmente podem melhorar a qualidade da pele, do cabelo e da unha. Então, assim, como complemento de um tratamento de bioestímulo de colágeno, eu acho bem válido. Perfeito. E aí, não esquecendo, obviamente, de ter hábitos saudáveis, comer direito e o restante. E a questão das corridas, as corridas, né? Porque eu tô falando aqui, tô fazendo uma consulta ao vivo. Correr faz com que a pele fique mais flácida? Correr, a gente já sabe que ajuda, por causa do atrito, sabe? Da pressão, da gravidade em si. E também quem é, assim, tem que correr muito. Vou ter que parar de correr. Tem que correr muito. Não é todo tipo de corrida também. Tem que correr um pouco mais. Porque, assim, você vê que os atletas, eles têm propensão a ter menos quantidade de gordura. Além da gravidade, eles correm horas. Então, assim, é algo mais extenuante. Não que a corrida não seja benéfica. Comum, né? Porque o exercício em si, ele é benéfico para a saúde, né? Exatamente. Então, portanto, para a pele também. E outro, se é mito ou não. Por exemplo, você deitar de lado, marca ruga? Sempre do mesmo lado? Sim, gente. Olha, eu falo assim, que o sonho e a inveja de todas as dermatologistas é quem consegue dormir de cabeça para cima. Porque dormir de lado, amassar o rosto, amassar o colo, deixa ruga. Que coisa, né? Gente, vamos ter que dormir de barriga pra cima. Não, essa aí eu não acho que não vou E uma pele sem qualidade que inicia a flacidez ou uma pele muito seca, ela já tem essa tendência a craquelar mais rápido. Então, se você dorme todo dia amassadinho, você pode perceber que o lado seu, a assimetria da face, isso causa até assimetria na face. Se você dorme mais de um lado, você sente que esse lado é mais caidinho do que o outro. Mas nós poderíamos falar sempre aí se você descobriu a fórmula, mas a gente deu os passos bem certinhos, né? Tem mais alguma coisa pra você falar? Eu acho que, assim, os hábitos são sempre os principais. Se você tem uma vida saudável, se você usa o seu protetor solar, se você faz pelo menos o básico do skincare. Eu sempre falo para minhas pacientes, ai, doutora, eu não gosto de usar nada de creme. Então, pelo menos, limpe o seu rosto, use o seu protetor solar. E aí eu vejo assim, quando você vai começando a ver a qualidade da sua pele, você vai querer fazer esse skincare. E claro, se você faz um skincare completinho, com certeza você tem uma qualidade de pele mais bonita, mais brilhosa, mais viçosa, com menos manchas. Isso tudo a gente pode melhorar com skincare. Perfeito. Então, eu queria deixar que envelhecer faz parte do processo. Que bom que você está envelhecendo. Mas sim, é possível envelhecer com mais qualidade, do ponto de vista cardiovascular, mas também do ponto de vista da sua pele. Portanto, use protetor solar, que sim, ele deixa produzir vitamina D também, a despeito do uso. E cuide dos seus hábitos de alimentação, de sono e de hábitos tóxicos como tabagismo e alcoolismo. E aí, teve passo a passo para a juventude, hein? Então agora você vai curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Para finalizar, o teu Instagram, né, para a galera te seguir lá para mais dicas, né, de dermatologia. Siga o @MaianaMaiaDermato.
Lá eu também dou dicas dos procedimentos e das novidades, né? Porque essa tecnologia de Não envelhecimento não para de jeito nenhum. E o meu Instagram é doutora Yara Aguiar, também, para mais dicas de saúde. Também falo de skincare, brincadeira. Às vezes eu estou falando lá e fazendo meu skincare. Mas esse foi mais um Por Você, de Coração.